Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5 e versículo 19. Aqui no telão também nós colocaremos aqui, por algum motivo você não tem a Bíblia ou impressa ou no celular, aqui no telão nós também temos a disposição da Bíblia para você acompanhar aí os versículos também. Capítulo 5, e versículo 19 e 20 do Evangelho segundo escreveu São Marcos. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga vou ler no telão. Não, todo mundo achou. Jesus, vamos, ou melhor, volta no versículo 18, por favor, aqui no telão. Vamos a partir do 18, isso, vamos lá. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Senhor Jesus, nessa noite nós te damos graças, te damos louvores e exaltamos o teu nome por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações. Nós te exaltamos e pedimos que traga uma palavra viva aos nossos corações hoje, para que saiamos daqui cheios do Espírito Santo e compreendamos todo o conselho do Senhor e todo o desejo do teu coração ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o seu assento. Há uma das passagens mais conhecidas no que tange a questão de livramentos ou libertação. Essas passagens aqui são uma das mais conhecidas nossas. Eu não vou fazer uma exposição de todo o texto, somente pegar uma ideia no final desse texto, mas o que esse texto ele diz? Nós, no ofertório, nós falamos um pouco. Era um homem que estava cheio de demônios, um homem que estava escravizado por espíritos malignos. Jesus ele vem e liberta aquele homem, traz uma nova vida para aquele homem. Percebam que tem algumas coisas interessantes aqui que nós podemos constatar. Primeira delas haviam 3 tipos de poderes que atuavam sobre a vida daquele homem. O poder dos homens. O que o poder dos homens faziam por aquele homem? O prendia em correntes, o prendia em grades, mas só podiam fazer isso com ele, o prender, e nada mais. Havia um segundo poder que atuava sobre a vida daquele homem, que era o poder dos demônios. E diz a Bíblia que o poder dos demônios o escravizava, fazia dele um escravo. Apesar de dá-lo uma força descomunal para livrar-se de correntes, ele era um escravo, porque ele vivia em sepulcros, ele vivia onde enterrava-se pessoas, ali era a casa dele. Diz a Bíblia que ele ficava gritando dia e noite, rugindo como um bicho, como um animal. Isso que os demônios faziam com aquele homem. Só que um terceiro poder atuou sobre a vida daquele homem, que foi o poder de Jesus. O que o poder de Jesus fez com ele? O libertou. O que o poder de Jesus fez com a vida daquele homem? Colocou ele sentado em perfeito juízo. Aquele homem que trazia uma desordem social, aquele homem que trazia uma perturbação na sociedade, na cidade onde ele vivia, ele agora era um homem que estava sentado em perfeito juízo. Em consequência disso, há um outro pensamento interessante, um segundo ponto,
que Jesus ele recebe 3 pedidos aqui. São feitos a Jesus 3 pedidos. O primeiro pedido é feito pelos demônios. Qual é o pedido que os demônios fazem? Nos deixe entrar nos porcos. E Jesus deixou. O segundo pedido é feito pela sociedade. Qual foi o pedido? Sai da nossa terra. E Jesus atendeu. E o terceiro pedido foi do que era endemoniado: deixa eu ir com o Senhor. E Jesus não atendeu. Interessante isso, né? Jesus ele atendeu o pedido de quem estava contrário, mas não atendeu o pedido de quem estava a favor. O que é isso? Não quer dizer que Jesus está ali dizendo não, que Ele não te ama. O não de Jesus também é uma palavra de direcionamento. Foi o que aconteceu com aquele homem, só que aqui não será o meu objeto de observação. Meu objeto de observação vai a posteriori de quando aquele homem se converte. Vai da amplitude e o alcance do Evangelho. Por quê? Porque parece que quando lemos o texto, esse Evangelho que chega àquele homem, não é o Evangelho que fica confinado somente à vida daquele homem. Somente um Evangelho que fica confinado a ele, não, é o Evangelho que a partir dele se alastra, a partir dele alcança as pessoas, a partir dele se torna conhecido o poder de Jesus. E é interessante que o primeiro ponto que eu começo a trabalhar é: por que Jesus não permitiu aquele homem segui-lo? Não, aquele homem queria seguir Jesus por motivos óbvios. Quais eram os motivos? De ser discípulo de Jesus, de aprender mais com Jesus. Ele se apaixona por Jesus, ele ama Jesus. Por que Jesus não o deixa segui-lo? Primeiro, meu irmão, porque ele já tinha entendido imediatamente a mensagem do Evangelho. Porque ele havia entendido quem era Jesus. Ele, por causa daquele milagre, Jesus já viu que ele já tinha conhecido ele verdadeiramente. Tempo de crente não é peso para ninguém dizer que conhece mais de Deus. É a nossa experiência com Ele que mostrará a nossa intensidade do nosso conhecimento dEle. Quando Jesus não permite ele ir, Jesus não está dizendo para ele que não quer que ele o acompanhe. Jesus está falando com ele: não, eu quero que você não vá comigo, é porque você já entendeu toda a mensagem do Evangelho. Porque ele havia se tornado uma testemunha viva. Primeiro, nós analisamos esse ponto, e o segundo ponto a ser analisado é qual? Ele é enviado a um lugar específico, a pessoas específicas. Jesus ele olha para aquele homem e manda aquele homem para onde? Vai para a tua casa, vai para os seus. Por que Jesus manda aquele homem diretamente para a sua casa? Manda ele para a sua casa porque a casa dele é o lugar que havia recebido más notícias acerca dele. Ele era da região de Decápolis. Ele já era ali Decápolis era uma região de 10 cidades, e Gadara fazia parte dessa região de 10 cidades. Não sei qual das cidades que ele era, mas Jesus falou com ele: vai para a tua casa. Quando eu começo a pensar acerca disso, mostra que a amplitude do Evangelho, o Evangelho ele vai trazer uma contraproposta ao que é chegado na nossa casa todo dia. Porque é interessante que há um ditado que diz que boa notícia vem de carroça, mas a má notícia vem de quê? De foguete. E com o advento hoje da rede social, quem é o foguete? Chega mais rápido ainda. Jesus, quando ele fala com aquele homem: vai para a tua casa,
Vai para a tua casa e você vai dizer na tua casa que o evangelho ele traz boa notícia. Você vai dizer na tua casa que o evangelho ele muda histórias. Vai para a tua casa e mostrar que o evangelho ele tem uma contraproposta, ele tem uma contracultura. O evangelho é que vai trazer a notícia. Onde há morte, o evangelho vai dizer: vai haver vida. Aonde há doença, o evangelho diz: vai haver cura. Aonde há desespero, o evangelho diz: vai haver alegria nesse lugar. O evangelho é uma contraproposta. E quando Jesus envia aquele homem, pense bem comigo, isso é uma inferência. Eu tenho certeza que eu não vou estar ferindo o princípio bíblico quando eu digo isso. Porque a partir daquele momento eu vejo que Jesus parou de se preocupar com Decápolis. Como assim, pastor? Porque Jesus já tinha uma testemunha dele em Decápolis. Você não entendeu. Jesus já tinha uma testemunha dele em Decápolis. Jesus já tinha alguém lá em Decápolis que, segundo o texto, já estava rodando para todo lugar dizendo que ele cura, que ele salva e que ele liberta. Sabe o que eu digo aqui hoje? Eu digo aqui hoje que, sabe por que Jesus ele não vem pessoalmente mais no Alterosas, não vem mais pessoalmente em Betim, pessoalmente mais no Brasil e no mundo? Porque ele já tem você aqui para testemunhar das grandezas dele. Sabe por que ele não precisa de vir aqui mais? Porque já tem uma igreja que foi salva, que foi liberta, que foi salva pelo poder do nome dele, para anunciar as maravilhas dele. Olhe bem, essa lógica ela é tão presente na estrutura do evangelho, ou no que nos é apresentado na palavra, que é tão verdade, que Jesus também teve um tempo que ele parou de se preocupar com Samaria. Não estou dizendo que ele não passou e não pregou mais. Por quê? Porque um dia ele chegou em Samaria e tinha uma mulher que foi buscar água. Uma mulher que era desprezada por todo mundo, e segundo o que se lê, é uma mulher que o caráter dela era duvidoso para todo mundo. Jesus se encontrou com aquela mulher. Aquela mulher encontrou a água da vida. Aquela mulher descobriu que Jesus era o Messias, foi revelado a ela que ele era o Messias. Sabe por que Jesus não se preocupou com Samaria? Porque aquela mulher largou o cântaro para trás e foi para a cidade de Sicar, foi para anunciar a todo mundo: aquele que foi prometido por Moisés, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi prometido, ele está aqui no tanque, o Messias está aqui. E diz a palavra de Deus que todo mundo creu no que aquela mulher pregou, todo mundo creu, e todo mundo foi atrás daquela mulher, aquela mulher que todo mundo queria distância dela, todo mundo foi atrás daquela mulher, e aquela mulher levou toda a cidade até quem? Até Jesus. E quando todo mundo chegou até Jesus, Jesus pregou, e toda a cidade disse: agora nós não cremos somente pelo que ela falou, agora cremos que tu és o Salvador do mundo. Oh, aleluia! Sabe por que Jesus parou de se preocupar com a cidade de Samaria? Porque tinha uma testemunha lá que foi alcançada pelo poder do evangelho. Sabe por que Jesus mandou aquele homem de volta para a casa dele? Sabe por que Jesus mandou ele de volta para a cidade dele? Para dizer para todo mundo que o evangelho tem uma contraproposta, que o evangelho ele traz vida onde tem morte, que o evangelho é boa notícia, que ele salva, que ele cura e que ele liberta. Aleluia! Você sabe qual que é o mais interessante de tudo isso? Chega no terceiro ponto, que aquele homem ele tinha uma mensagem específica. Aquele homem, ele não teve tempo de sentar num seminário teológico. Aquele homem, ele não teve o privilégio de Pedro e dos demais apóstolos de estar andando há 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, para aprender tudo acerca dos profetas. Aquele homem não saberia, eu tenho toda a consciência que de imediatamente ele não tinha condição de pregar como Pedro pregou no dia de Pentecostes, como outros pregaram, como pregaram, fez toda uma concatenação dos versículos do Antigo Testamento e convergiram para a pessoa de Jesus. Ele não sabia isso, só que aquele homem tinha uma mensagem. Qual que era a mensagem? O testemunho da vida dele. Ele tinha uma marca na vida dele. Me permitam dizer algo para vocês aqui que leve para o resto da vida para vocês.
Uma teologia rebuscada pode deixar pessoas impressionadas, mas um testemunho de vida pode converter pessoas ao Evangelho de Jesus. Você sabe o que vai alcançar as pessoas? Sabe o que vai alcançar os homens? Sabe o que vai alcançar? Qual é a mensagem que abala o mundo? Sabe qual é a maior mensagem que vai abalar a face da terra? O Alterosas. Quem é do Alterosa glorifica a Deus. Quem é de Betim dá glória a Deus também. Sabe qual é a mensagem que vai abalar essa cidade? É que Ele salva, é que Ele cura, é que Ele liberta. E quem é testemunha dEle aplauda e glorifica Ele nessa noite. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que vai abalar estruturas infernais. Essa é a mensagem que vai trazer libertação às famílias. Essa é a mensagem que vai desestruturar todos os planos satânicos, planos de morte, planos de domínio da alma, domínio da mente, domínio em todas as áreas. Tem uma coisa só que pode quebrar isso, sabe o que? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Só que Jesus, ele não está pessoalmente aqui hoje, mas ele virou para a igreja e diz: vão, que vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Eita glória! Aí vamos deixar a nossa cara queimando. Quem está fazendo um milagre maior do que Jesus fez aqui? Começa por mim. Mas foi Ele que falou. Foi Ele ou não foi Ele que falou? Sabe o que eu penso, irmãos? O que eu penso, de vez em quando eu paro e penso um pouco. A gente tem que rever as nossas prioridades. Nós hoje estamos... Eu volto naquela palavra do ofertório. Nós hoje estamos mais preocupados com os porcos do que com Jesus. Qualquer coisinha tem abalado a gente hoje, irmão. Qualquer coisinha tem tirado a gente do foco. Qualquer coisa tem feito a gente ficar meio amuado, meio chateado. Eu não quero ser mais o quê? E Jesus tirou a gente do esgoto. Jesus tirou a gente da lama. Eu não gosto muito de usar essas ilustrações. Às vezes parece muito assim, muito opressiva, mas de vez em quando ela cabe. É engraçado que tem coisa na vida da gente, a gente não tem vergonha nenhuma de fazer. Gritar por causa de um time, pegar a camisa e rodar. Dar glória a Deus na igreja? Para que isso? Deus não é surdo. E eu faço da fala do pastor a minha fala. Alguém chegou: pastor, Deus não é surdo. E eu também não sou mudo. Preciso de dar glória a Deus alto, pastor. Pode dar baixinho? Pode, mas eu dou do jeito que eu quero. Eu quero glorificá-lo. Eu quero exaltá-lo. Se o meu time, eu grito para o meu time em 50 decibéis ou 100 decibéis, para Deus eu quero gritar em 200 decibéis. Sabe por quê? Porque eu fui salvo pelo poder do sangue dele. Ele vai me levar para a vida eterna. Ele vai me levar para a vida eterna. Estou dizendo, meu irmão, que você não pode torcer para um time, mas não deixa o time passar na frente de Jesus, não. Não deixa essas coisas tirar a sua alegria, não. Hoje de manhã eu citei que tinha um irmão aqui de manhã que me acompanhou bem na minha juventude, quando eu comecei a trabalhar na igreja. A maioria dessas pessoas, meu irmão, que trouxeram o evangelho até aqui, se você pega os líderes que chegaram numa igreja na década de 90, pelo menos na minha experiência, não digo na totalidade, mas eu creio que não diverge muito. Eram pessoas que não tiveram uma oportunidade de ir para um seminário teológico, nem de ter um segundo grau, nem muito menos, muitos tinham uma quarta série. Muitos aprenderam a ler a Bíblia, lendo a Bíblia. Mas eram homens cheios do Espírito Santo.
Com 17 anos, quando eu comecei a dar aula de escola dominical, a escola dominical começava 8 horas da manhã. Quem foi desse tempo sabe. Só que o meu superintendente virou para mim e falou o seguinte: a aula para o professor começa às 7 horas da manhã. O professor tem que esperar a turma em oração, orando, buscando a Deus. São pessoas em que não tinha uma teologia rebuscada, algo que impressionava a plateia, mas sabia muito bem quem Jesus era. Quando a voz dele saía daqui da terra, todo mundo conhecia ele no céu. Somos pessoas hoje que devemos tomar cuidado, que todo mundo nos conhece, menos o céu está nos conhecendo. Nós somos pessoas que estamos brigando por seguidores, Instagram, comprando seguidores, tenho tantos seguidores, tanto não sei mais o que. Não, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Jesus me deu uma mensagem, a mensagem que Jesus me deu foi que Ele salva, que Ele cura. Eu poderia ouvir pessoas aqui hoje que foram libertas pelo poder de Jesus Cristo, que foram salvas pelo poder de Jesus Cristo, como aquela mulher do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, até que alguém chegou para você e disse: Jesus, Ele pode te curar, Jesus, Ele pode te libertar. Você estava na droga, na desgraça, na miséria, na prostituição, mas o poder do sangue de Jesus te libertou, essa é a sua pregação. Vai para a tua casa e fala com todo mundo o que Ele fez por você, as maravilhas que Ele fez na sua vida. Tem crente aqui liberto pelo poder do sangue de Jesus? A mensagem de Jesus, o que eu penso aqui, que a mensagem de Jesus não é uma mensagem que fica confinada naquele homem. A riqueza que vai para dentro da vida daquele homem é uma riqueza que tem que fluir. O que foi colocado dentro de você foi para você repartir com outras pessoas. Eita glória! E a maior marca que nós temos, meu irmão, e quando essa marca vem no nosso coração, a gente fica inquieto para ir até pessoas, para testemunhar pessoas. Não estou dizendo cada um, Deus usa cada um como Ele quer, mas às vezes nós somos aqueles taxados como quadrados, como pessoa que tudo é errado, tudo é pecado, coloca uma rapadura debaixo do braço e acha que é melhor que todo mundo. Mas vai ter uma hora que essa pessoa vai chegar em você e vai dizer assim: ora para mim. Sabe por que ele vai entender? Que você tem uma riqueza dentro de você que o dinheiro não pode comprar, que não tem ouro nesse mundo que compra. Sabe por quê? Que nós somos alcançados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Fomos alcançados. Ei, escute o que eu vou te dizer aqui hoje. É uma palavra de bênção para a sua vida. Você vai levar boa notícia para a tua casa, igual aquele homem fez. Você vai levar boas notícias. Nós somos chamados para levar boas notícias, uma contraproposta. O Evangelho tem uma contraproposta em lares aqui que estão destruídos. Você pode ter recebido notícias das piores possíveis. Não tem saída, não tem esperança. Imagina a casa daquele endemoniado gadareno, quais eram as notícias que chegavam acerca dele lá. Está pior que um bicho, está morando no cemitério, está fazendo isso e isso. As notícias que chegam, a família deve ter abandonado ele. Só que quando Jesus liberta, ele fala com ele: vai lá você mesmo e diga para eles quem te libertou, a misericórdia que foi exercida sobre a tua vida. E que essa palavra, meu irmão, ela chega no seu coração como uma bomba nessa noite. E que a tua casa seja hoje o alvo das boas notícias de Deus. Você não entendeu? Que a sua casa seja alvo das boas notícias de Deus. Fique em pé no teu lugar neste momento, em nome de Jesus. E eu quero orar com vocês neste momento, orar com esta igreja. Todos nós um dia fomos escravizados. Fomos escravos. Esse endemoniado gadareno, esse que era endemoniado, ele simboliza a nossa vida sem Jesus.
não necessariamente que estava na situação que ele estava, mas espiritualmente falando, nós estávamos longe de Deus. Só que hoje nós somos reaproximados de Deus. Jesus nos encontrou, Jesus foi até nós, e nós fomos salvos. Mas que essa palavra, ela não fique confinada em você, que essa palavra, ela vá até pessoas, que essa palavra alcance pessoas que estão perto de você. O seu testemunho é a sua maior pregação. Repita comigo: o meu testemunho é a minha maior pregação. Alguém vira e diz: pastor, eu não tenho testemunho com Deus, eu ainda não sei o que Deus faz na vida do homem, mas eu te afirmo que Ele pode fazer na tua vida hoje. Você pode sair daqui liberto hoje, curado hoje, salvo hoje para a glória dEle. Sabe por quê? O mesmo Jesus que andou por Jerusalém é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão em direção ao teu coração. Feche os seus olhos, vamos fazer dessa canção uma oração nessa hora. Perto quero estar.